Salve, salve, galera! Tudo bem? Vamos continuar nossos estudos, é capítulo 5, né? A gente está falando sobre a membrana plasmática e transporte. Na aula passada era para vocês terem visto a composição química da membrana e transporte passivo, difusão simples, facilitada e osmose. Na aula de hoje, a gente vai estudar o transporte ativo, ok? Então vamos lá. Vamos lá então. Primeira coisa, falando sobre transporte passivo, uma recordação aqui, né, da aula de semana passada, é sobre a osmose. Osmose é a movimentação da água, né, falando de sistemas biológicos aí, sistemas orgânicos da célula. Então a gente vai falar sempre da movimentação da água, do lugar menos concentrado para o lugar mais concentrado. Então a gente tem aqui uma ilustração para mostrar isso. E essa movimentação, claro, sempre tem que ser através da membrana. Lembrando que a aula é falar sobre a membrana plasmática, né? Então as substâncias ou estarão entrando ou saindo da célula através da membrana. Aqui você tem uma representação, né, onde as bolinhas menores e azuis são as moléculas de água. Aqui o pontilhado é a membrana. As bolinhas maiores aqui são moléculas de sal. Se a gente pegar aqui dos dois lados nesse primeiro desenho, onde tem maior quantidade de moléculas de sal, você vai falar que está mais salgado, ou melhor, né, mais concentrado, ou melhor ainda, hipertônico, mais concentrado. E aqui o lado que tem menor quantidade de sal, menos salgado, menos concentrado, hipotônico. Beleza? E a água, ela vai se movimentar do meio hipotônico para o meio hipertônico, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, quando a gente olha para o segundo desenho, ó, à medida que a água foi se deslocando do meio menos concentrado para o mais concentrado, do hipotônico para o hipertônico, o nível de água de um lado foi diminuindo e do outro foi subindo. Então a solução, né, ela muda. Aqui, como ela está recebendo mais água, mais solvente, ela está ficando menos concentrada. Essa, como está perdendo água, está perdendo solvente, ela está ficando mais concentrada. Vai chegar um momento que as duas concentrações, né, vão ser iguais, vai ser isotônico. Então você está vendo a movimentação da água aqui. Lembrando que se você está falando de osmose, é um transporte passivo. E o transporte passivo, ele não gasta energia. Lembra, ó, coisas importantes. A gente está falando de transporte passivo, lembra da paz. O que a paz te lembra? Que tudo fica igual, né? Você quer igualdade na paz. Então aqui no transporte passivo, você vai ver uma mesma concentração dos dois lados. No começo não estava assim, mas depois vai ficar com a mesma concentração. Não é volume, é concentração, ok? Então você vai ter um equilíbrio de concentrações, né, dos dois meios. Por isso que a paz, ela busca equilíbrio, a paz não gasta energia. Vamos para o próximo aí. A difusão simples, ela é feita pela bicamada, né, de fosfolipídios. Então, elementos químicos muito simples, íons, e o oxigênio, o gás carbônico também podem passar por aqui. Então eles vão sair sempre do lugar onde eles estão mais concentrados, indo para o lugar menos concentrado. Nós falamos que essa é uma movimentação através de um gradiente de concentração, ou seja, do lugar que está muito concentrado, tem muitas partículas, para um lugar onde tem menor quantidade de partículas. Quando você olha o desenho do meio, as partículas já estão se movimentando, já estão se difundindo através da membrana para o outro lado. E aí, depois de um tempo, você vai encontrar o equilíbrio. Olha lá, de novo, transporte passivo. Nós temos o equilíbrio nas concentrações nos dois meios, beleza? Você pode pensar também quando você acende um incenso na sua casa e ele começa a liberar aquele perfume pela casa toda. Então ele vai começar a se difundir. De onde? Do lugar onde ele tem maior quantidade de partículas, né, do próprio incenso, para todos os lugares da casa onde tem menor quantidade de partículas. E depois de um tempo, a casa toda vai ficar perfumada de maneira uniforme. Então, o perfume ele vai se difundindo pelo ar. Da mesma maneira aqui, ó, as partículas elas vão se difundindo através da membrana até o momento em que as concentrações fiquem iguais. E como é feito pela membrana,
é chamado de difusão simples. Aqui nós temos a difusão facilitada. As partículas também estão se movimentando através de um gradiente de concentração, só que tem uma proteína chamada permease ou proteína facilitadora, que está facilitando o processo. Legal. Aqui, ó, onde tem maior quantidade de partículas, para o lugar onde tem menor quantidade de partículas. E depois de um tempo, as quantidades, as concentrações vão ficar iguais. Aqui também é a mesma coisa, né? Uma outra representação. Aqui é uma proteína em forma de tubo, ela é chamada proteína de canal, e aqui essa permease ou facilitadora é uma proteína que tem uma certa movimentação. Então ela tem uma mudança na sua estrutura molecular e ela consegue fazer com que as partículas se movimentem no lugar de maior concentração para o local de menor concentração, até o momento em que as concentrações fiquem iguais, porque a paz busca a igualdade, não esquece isso. Então é outro tipo de transporte passivo, difusão facilitada. Por quê? Porque tem uma proteína que faz o transporte, chamada de proteína facilitadora ou permease. Agora o transporte ativo, ele vai contra a paz. E contra a paz é contra o equilíbrio. E contra o equilíbrio, contra a paz, existe a bomba. Fizeram a bomba de sódio e potássio, nosso melhor exemplo, olha só. Aqui vai gastar energia, por isso que é ativo, nós temos a representação da molécula de energia aqui, o ATP. Ele está jogando, ó, o sódio para fora, está lotado de sódio aqui. Aqui embaixo tem menos sódio, tá vendo? Está indo contra o equilíbrio, vai ficar mais lá fora e menos aqui dentro. E o potássio, ele vai entrar, né, ficando menos potássio fora e mais dentro também, está indo contra o equilíbrio. Contra o equilíbrio, contra a paz, vem a bomba. Bomba de sódio e potássio, gastando energia. Então, se você está vendo aí uma movimentação que está fora, né, do equilíbrio, indo contra o equilíbrio e com gasto de energia, isto é transporte ativo. Simples assim. E nosso exemplo é a bomba de sódio e potássio que aparece nos nossos neurônios, por exemplo. Aqui uma outra representação. Aqui o sódio, perdão, ele entra, aqui ele é carregado pela bomba de sódio e potássio. Você tem um ATP, ele vai se transformar em ADP mais P. Isso aqui não se preocupa agora, a gente vai ter uma aula de bioquímica para explicar isso melhor, mas o importante é lembrar que ele está colocando o sódio para fora e ao mesmo tempo ele pega o potássio aqui, ó, e joga ele para dentro da célula. E isso vai contra o equilíbrio, vai ficar mais sódio fora e mais potássio para dentro. Isso é transporte ativo. Aqui uma representação dos três tipos de transportes. Difusão simples, aqui, ó, através da membrana. Aqui difusão facilitada pelas proteínas de canal e pelas permeases. E aqui o transporte ativo, né, a representação mais fácil, né, mais fácil de você identificar isso é que existe o consumo de ATP. Apareceu ATP, você já sabe que é transporte ativo, beleza? Então é isso. Bons estudos, continua aí estudando no capítulo 5, transporte ativo agora. E eu vou passar as recomendações de exercícios de tarefa no Google Class. Beleza? Então valeu, a gente vai se falando aí.